Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Momento com Deus em Família. Você é nosso convidado para participar conosco, escrevendo nos comentários se você já faz em casa com a sua família um momento com Deus. Algumas famílias dão o nome de culto doméstico, devocional em família, e nós aqui demos o nome Momento com Deus em Família. E eu estava lendo o livro Ensinando no Caminho, e a autora diz: tenha encontros com a sua família para buscar a Deus, realizando um culto doméstico. O importante é que haja busca de Deus em família de maneira periódica. E hoje o nosso encontro, o quadro Momento com Deus em Família, está muito especial, porque hoje nós temos como convidada a autora desse livro, Melina, e eu vou pedir para a Fernanda apresentar a Melina para nós. A Melina, muito conhecida no mundo do Instagram, do blog, né? Conheci ela no perfil Maternidade Simples. Já tive a oportunidade de chamar um dia ela para palestrar aqui na igreja. Ela, muito bom grado, veio, conversou conosco aqui sobre maternidade. Ela é mãe de 3 meninas. Ela está hoje morando lá nos Estados Unidos, então é uma conversa internacional aqui. Ela é jornalista, escreve sobre maternidade há muito tempo e escreveu esse livro. E também tem um grupo de estudos que eu participei da primeira turma e recomendo. Então, Melina, tá contigo aí. Como é que você tá hoje? Obrigada por ter participado, aceitado esse convite, né? Nós queremos, então, te dar boas-vindas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão caro para mim, porque fez tanta diferença na minha vida, na vida da minha família, tem feito, né? E a educação espiritual é uma área que me encantou algum tempo atrás, principalmente por ver como muitas famílias não sabem como fazer na prática. A gente lê muito, a gente ouve muitos pregadores nos incentivando a termos tempo com Deus em família, mas às vezes na hora da prática a gente se sente meio bloqueado. Então realmente esse livro surgiu com essa ideia de ser muito prático, muito simples e de ser acessível a todo mundo, porque todos nós precisamos, né, em família, buscarmos a Deus e inspirarmos os nossos filhos na fé. É verdade. Muito bem, muito bem. Eu estava relendo o seu livro, né? E ali na página 23, você fala a respeito do formato do culto, né? E eu achei interessante a gente conversar a respeito disso para te perguntar: o formato é sempre o mesmo na sua casa? Pode ser diferente? Acontece de maneiras diferentes? Como vocês fazem? Eu queria que você falasse um pouquinho assim dessa prática diária do culto doméstico. Claro, claro. Eu gosto muito de falar sobre a importância dos princípios acima dos métodos, né? Porque se a gente entende o princípio pelo qual nós fazemos o culto doméstico ou o devocional em família, a gente se preocupa menos com o método em si, com esse formato. Eu já fui muito religiosa e legalista em muitas coisas, assim, eu achava que tinha que ser de determinada forma, tinha que bater certinho, se é quarta-feira tem que ser toda quarta-feira, sem errar, sem falhar. E é claro que isso é muito bom, a gente ter um formato específico e uma periodicidade específica quando a gente está começando, para a gente não negociar mesmo, sabe? Porque é muito fácil a gente se perder na nossa programação. Mas, à medida que a gente vai conseguindo aplicar o princípio, fica mais maleável a forma, a periodicidade. Então, eu comecei exatamente porque eu escapava muito na minha programação esse momento, eu comecei de maneira muito, realmente fechada, né? Muito estrita. Então tinha que ter o momento do louvor, nós tínhamos uma oração para começar, né? Nós éramos em 4, continuamos sendo em 4, porque a Abigail, bebezinha, ainda não age no culto em família. Mas a gente começava com a oração, então tinha uma canção de louvor, que alguma das crianças geralmente escolhia, uma palavrinha curta a respeito de algum texto bíblico e uma oração no final em que todos oravam uns pelos outros. Então esse é um formato que é muito bom, porque ajuda a gente a não esquecer de coisas importantes em relação ao culto. Mas eu vejo uma evolução e uma mudança na nossa vida de acordo com a necessidade do momento. O que é o culto? O culto não é a gente servir ao Senhor, expressar o nosso amor e nos conectarmos com Deus. Isso é o culto. Se a gente vai ver lá no Antigo Testamento, essa prática de ir ao culto semanalmente, igual nós temos hoje no mundo ocidental, não era uma coisa recorrente, né? Não se ia à igreja todo domingo, não se ia ao templo todo sábado. Você tinha
festividades anuais, que eventualmente as pessoas iam até o templo, o tabernáculo ou Jerusalém, dependendo da época da história do povo de Israel, mas a tradição de servir a Deus era feito em família. Sim. Não se tinha essa periodicidade, né, fora de casa. Então, por isso é muito importante que a gente não fique, talvez, tão preso aos métodos, ainda que eles sejam muito maravilhosos, mas principalmente ao princípio. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu comecei, inclusive na época que eu escrevi o livro, realmente eu fazia todo esse método semanal ou quinzenalmente, dependendo da época que a gente estava vivendo. Quando a gente se mudou aqui para os Estados Unidos no ano passado, a gente ficou 3 meses morando no hotel, né? Mas foi um período difícil, foi um período complicado de adaptação. Eu brinco que tinha dias que pareciam noite, porque era realmente um tempo de adaptação. Você estava naquele hotel fechado, a gente não podia fazer nada, eu ficava o dia inteiro em casa sozinha com o neném. E eu comecei a perceber que para todos nós estávamos precisando nos aprofundar mais na palavra de Deus. Então o culto em família se tornou todo dia. Então todo dia nós orávamos, fazíamos uma canção, que inclusive nessa época eu estava pegando canções da minha época de conversão, final dos anos 90, começo dos anos 2000, apresentando para as minhas filhas essas músicas mais antigas, né, do louvor e adoração, e todos os dias lendo um salmo com elas. E daí, geralmente, eu fazia algum comentário sobre um versículo ou outro para trazer uma aplicação, e a gente encerrava orando. Meu marido ainda viajou bastante nesse período, então nem todos os dias ele estava conosco, mas eu todos os dias, no final da tarde, estava fazendo isso com elas, porque a gente percebeu ser necessário. Nos mudamos agora para nossa casa, as coisas são muito mais bem adaptadas, nós temos o nosso culto ainda semanal ou quinzenal, nesse formato, né, de oração, louvor, leitura da Bíblia, mais mensagem, mais aplicação, mais oração no final, mas todos os dias no café da manhã nós temos um momento de ler um trecho bíblico, discutir brevemente sobre aquilo, e todo mundo ora ainda no final desse momento, um pelos outros, né, antes de saírem para a escola. Então você vê que é um princípio que vale para qualquer momento da vida e qualquer formato que você queira aplicar. Você está fazendo o quê? Buscando ao Senhor em família. Então você precisa estar em oração, não tem como você não orar. Mas você precisa talvez todas as vezes cantar uma canção. A gente não canta todos os dias no café da manhã, mas a gente canta nesse outro momento de culto que a gente faz. A gente precisa a todo momento ler um trecho bíblico? Eu acredito ser importante, porque nós estamos nos conectando ao Senhor. Então nós precisamos, principalmente como pais discipuladores, aproveitarmos esse momento para apresentar a palavra de Deus e aplicar aos nossos filhos. Então são questões de princípio. O que deve conter nesse tempo? Creio eu que é essencial ter oração, leitura da palavra, mas você pode com certeza enriquecer com uma canção de adoração e louvor, principalmente porque você vai estar treinando o seu filho para o culto público, né? Mas a periodicidade, você vai fazer todos os dias, dia sim, dia não, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. O importante é a gente não deixar isso se perder no meio da nossa programação. Por isso que a periodicidade, talvez estrita no começo, um método bem fechadinho, é fundamental para quem está começando. Mas depois se sinta livre, para que dentro do seu compromisso com Deus, você ter essa maleabilidade, desde que não se perca o princípio que é mais importante. Melina, também uma das coisas que a gente sempre ouve, né, as famílias comentando, é da dificuldade de atenção das crianças nesse momento. Então eu queria conversar com você aqui junto com a Fernanda para você contar um pouquinho como é essa dinâmica com as crianças, porque você tem filhos de diferentes idades, como vocês administram isso, né? Cada uma deve ter um comportamento diferente nesse momento, e como vocês lidam, e o que você diria para as famílias que estão iniciando, estão tendo essa dificuldade de atenção das crianças, né, no momento da leitura da palavra, ou do louvor, ou da oração, né? Os maiores desafios. Quais são os maiores desafios e como vocês têm lidado com eles? Com certeza, eu acho que a principal dificuldade é a gente não ter uma expectativa correta a respeito desse tempo. Muitos de nós queremos, a gente, em vez de ver o culto familiar como um treinamento para o culto público, a gente quer reproduzir o culto público em nossa casa. E não vai ser possível, porque nem é essa a intenção. Então a gente tem uma expectativa de que a criança vai ficar lá, prestando atenção, ouvindo tudo, falando amém. E às vezes tem dias aqui que eu abro meu olho na oração e a minha do meio, que tem 8 anos, está de olho aberto brincando com a bebê. Que também, a bebê, obviamente, não está prestando atenção em nada, né? A bebê fica com a mão assim, e daí uma hora fala, uma hora não fala. É uma coisa, assim, que é engraçadíssimo, inclusive, ver, né?
Mas, obviamente, que ela não está participando ativamente com a atenção que eu gostaria que ela tivesse, com certeza, mas que eu sei que não é possível para a idade dela. Já a de 8 anos já consegue oferecer essa atenção. Então, eu preciso lembrá-la, na hora da oração, vamos fechar os olhos, para a gente se concentrar. Não tem nada de místico e mágico em fechar o olho. É só para a gente se concentrar, não se distrair. Para minha de 13, 14, eu não preciso mais ficar lembrando dessas coisas, porque ela já tem essa idade, que ela já entende a importância de se concentrar nesse momento. Então, eu acho que a primeira questão é essa, a gente não querer reproduzir o culto público em casa tendo um culto super longo. Não dá para ser super longo, gente. Aqui em casa, olha, eu vou te dizer que se a gente passa de 15 minutos, é o recorde dos recordes, sabe? Isso que as minhas filhas já não são tão mais novas, né? Porque ainda que a Abigail seja bebê e ela se distraia, ela não atrapalha o nosso momento. Então, eu considero que ela não presta atenção, mas então também ela também não atrapalha. Então, é basicamente um culto para os mais velhos ali. Mas também não dá para ficar muito longo, porque é muita coisa que a gente está ensinando que pode se perder. Porque também a gente não consegue ensinar muitos princípios para uma criança de uma vez só. Você precisa ir ensinando aos poucos. Então, por exemplo, nossa leitura de provérbios que a gente está fazendo agora, de um capítulo por dia, a gente não está lendo o capítulo inteiro. Eu falei, não vamos ler 4 versículos por dia e no mês que vem a gente lê os outros 4 daquele mesmo dia. Porque se eu ler 27 versículos de um capítulo de provérbios, não vai ficar nenhum fixado. E provérbios é tão rico que eu falei, não, vamos diminuir então. Então, tenha expectativas realistas, tenha tempo curto e permita que a criança participe. Então, por exemplo, além de a criança poder escolher a música do louvor, que é uma coisa que a gente faz, a criança pode orar para começar, orar para terminar, ela também, dependendo da idade dela, ela pode trazer uma mensagem, trazer uma palavra, principalmente se ela já é uma criança que faz devocional sozinha, porque ela tem o texto que ela leu naquele dia do devocional. Se ela só vier e compartilhar aquilo que ela leu no dia no devocional dela, o livrinho devocional dela, a gente já considera uma palavra dada, a gente já considera uma mensagem. Então a gente não precisa se preocupar em fazer um tratado teológico ali no culto familiar, sabe? A gente só quer trazer essa noção de que existe um momento que é solene diante do Senhor, que é para estudar a palavra de Deus. Mas não é o único, né? A gente ensina a palavra de Deus em tantos momentos da nossa vida que a gente não precisa achar que aquele é o único momento que a criança está aprendendo. Então, tenha um tempo curto, permita a criança participar. Crianças menores, permita ter livros, talvez, que tragam ilustrações ou histórias mais lúdicas para contar. Porque, por exemplo, eu, como tenho uma criança mais velha, eu não vou só contar historinha, né? Mas se eu tiver só um filho de 2 anos, conte uma historinha no formato que uma criança de 2 anos vai se interessar, né? Mas então, se você tem uma criança pequena, use esses elementos mais lúdicos, mas tenha em mente de que você vai ter uma atenção limitada e não torne este momento um estresse por causa disso, sabe? Então, quando, por exemplo, eu faço devocional com a minha bebê, de 1 ano e 3 meses, eu pego o livrinho, eu tô lendo a historinha, ela já quer virar a página. Eu não consigo, sabe, sem que ela queira mexer no livrinho. Mas eu fico firme lá, conto a história até o fim e não me deixe estressar por aquilo. Porque senão esse momento que é para ser bom vai se tornar um problema, né, no nosso relacionamento. E quem sabe até me levar a pecar, porque eu vou ficar irada, vou ter uma reação que não é para eu ter. Então, o devocional em família, ajuste suas expectativas de acordo com a idade do seu filho. Use livros, use trechos bíblicos mais curtos, use livros que te ajudem nesse momento. Existem muitos livros devocionais que você pode usar para guiar esse momento também em família. Eles são mais objetivos, são mais fáceis e simples de aplicar, muitas vezes, do que a gente ficar pensando, né? Isso também pode dificultar um pouco o momento, ser um momento bem aproveitado. Então, acho que são algumas dessas dicas. Uma coisa que eu percebi que você falou do devocional independente das crianças, né? E assim, eu tô com um filho de 7 anos e ainda não consegui fazer esse devocional independente. Então, eu queria que você me contasse esse segredo aí. Como é que eu torno isso possível? Uma coisa muito boa para o devocional independente são os livros de devocionais voltados para a faixa etária, né? Das crianças, porque realmente já dá um guia aí para eles nesse momento, numa linguagem mais acessível, falando de situações que eles se identificam. Então, isso é uma coisa muito boa. Aqui nos Estados Unidos a gente é muito bem servido de livro devocional para criança, muito mais do que no Brasil. No Brasil a gente tem, só que daí a criança faz durante um ano e às vezes não tem outro para o ano seguinte, né? Entendi. E aqui a gente tem esse benefício. Mas o que eu vejo? A criança precisa de ser incentivada todo o tempo. A Ana Júlia, gente, ela tem 8 anos. Se você vir aí no livro, eu falo que ela faz devocional sozinha desde os 4, 5 anos, se eu não me engano. E, de fato, ela faz desde essa idade. Mas esse ano mesmo, eu tive que voltar com ela, trazer ela para fazer devocional na sala, na mesa da sala, do meu lado, enquanto eu tô na cozinha, fazendo outras coisas, porque ela começou a deixar passar.
Ela ia para o quarto com a Abigail, sempre levava a Abigail. A Abigail é né, é a companheirinha. Levava ela para o quarto, e daí passava o tempo. Quando eu ia pegar ela para levar para o ponto de ônibus, falava, filha, tá na hora de a gente ir, fez devocional? Ai, não deu tempo. Falei, olha, aqui, eu tô de olho em você. Então eu tive que voltar, lembrar da importância, trazer ela aqui pro meu lado para fazer num tempo específico. No começo, eu sempre perguntava para ela o que ela tinha lido, o que ela fez e tal, porque também é uma forma de prestar contas, né, de que fez realmente alguma coisa. Porque a verdade é que é muito comum. O que você leu? Ah, não lembro. Você acabou de ler, como que você não lembra? Então é importante a criança entender que ela não tem que só ler, mas ela tem que prestar atenção e ela tem que aplicar aquilo na vida dela. E quando a gente pergunta para ela, a gente ajuda ela a lembrar da importância disso. Essa outra questão que eu falei, né, que eu fiz aqui com a Ana Júlia, trazer para perto, não deixar fazer, não supervisionado. Ainda que a gente queira, tem momentos que talvez a gente vai ter que trazer para junto de volta, porque está deixando a peteca cair. Então, ficar de olho, trazer para perto, monitorar. Uma coisa que eu fiz com a Ana Júlia muito no começo era ela fazer o devocional dela ao mesmo tempo que eu fazia o meu. Não tudo, né? Porque muita coisa eu fazia sozinha, mas às vezes eu tinha alguma leitura da Bíblia para fazer, dessas que são mais corridas, algum estudo bíblico. E daí eu falava, agora eu vou ler a minha Bíblia, você vai ler a sua. Então cada uma sentava numa ponta da mesa e fazia juntos. Isso também é uma coisa que motiva a criança. E por fim, uma estratégia, principalmente para as crianças já alfabetizadas, é comprar um caderninho e falar com o caderninho devocional dela e combinar com ela que todo dia ela tem que fazer alguma anotação a respeito daquilo que ela leu no devocional. Por quê? Porque isso força a criança, né, de alguma maneira, a extrair algum ensinamento do devocional. Verdade. A Ana Júlia tem vezes que ela não consegue extrair nenhum ensinamento, ela só copia o versículo do dia. Tudo bem, já estou feliz que ela já está tentando gastar algum tempo a mais para fazer algo além de simplesmente ler. Então, a questão do caderninho é bem forte. E é claro, né, a gente tem essa autoridade sobre os nossos filhos, de falar, filho, eu sei o que é melhor para você e eu quero que você faça. Então, voltando ao exemplo da Ana Júlia, ela começou aí a não fazer, estava se enrolando. Isso foi recente, assim. E daí eu falei para ela, filha, você tem um caderno devocional, não tem? Daí ela falou, eu tenho aquele lá. Eu falei, então, vamos voltar a anotar. Daí ela fez aquela cara, que ela não é muito de escrever, ela não gosta. Né? Fez aquela cara, eu falei assim, filha, tem que escrever, tá? Faz parte do devocional. Ler a Bíblia, ler o devocionalzinho do livro, do devocional dela e escrever o ensinamento. Legal. Ela respirou fundo, eu falei, pois é, não tem discussão, não tem conversa, vai precisar fazer. Se você quiser ajuda nos primeiros dias para eu te lembrar como faz, para te ajudar a pensar no que escrever, eu te ajudo. E aí, no final das contas, nem precisou, né? Ela já conseguiu voltar aí à rotina de escrever. Mas eu acho que a gente tem todos esses passos aí. Eu falo de mim, né? O meu maior problema no ajudar as minhas filhas a desenvolver um hábito é que meu problema, eu falho em seguir naquele início o acompanhamento do hábito. Então, por exemplo, se eu quero que minha filha aprenda a guardar o sapato no lugar certo, quando eu falo para ela guardar, eu preciso ir junto com ela e ver se ela guardou. E quando ela terminar, falar isso aí. E se ela não quiser, esperar até que ela faça. E isso vale para tudo. E eu falho muitas vezes nesse começo, sabe, de fazer repetidamente. Logo que a criança já começa a fazer, eu já, às vezes, deixo, e daí a criança não absorveu direito esse hábito. E com o devocional é a mesma coisa. A gente precisa acompanhar. E se percebeu que a peteca tá caindo, volta para pertinho, não vai poder fazer sozinho. E depois de um tempo a gente vai liberando. E depois não deu? Beleza, volta. Deu? Beleza, segue. E assim por diante. Pensando em pais que trabalham, então eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, daquilo que você faz. Eu sei que você oferta curso para mães que querem ensinar os filhos no caminho, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso e de como você organiza a agenda, porque às vezes a gente escuta famílias falando que não tem tempo, né? Porque além do trabalho dos pais, os filhos também têm a escola, têm atividades extracurriculares, né? Falar um pouco a respeito disso. Vou fazer um adendo também, que faz parte. Você também comenta no livro sobre a gente inserir no dia a dia a parte da Bíblia, né? Que nem até nos filmes da Disney que você citou já. Isso eu achei super legal, sensacional. Eu apliquei isso com as minhas crianças e deu super certo. Então, acho que entra aí na pergunta da Eloíne. Uma coisa que eu acho importante a gente citar é porque a gente costuma ver, né, os recortes da vida das pessoas e a gente acha que a vida das pessoas é só aquilo que elas estão vendo naquele momento. Eu comecei a fazer devocional com as minhas filhas quando eu trabalhava fora, o dia inteiro fora, aquela correria que todo mundo tem, né? Então, como que a gente fazia isso?
para nós hoje, por exemplo, que acaba se aplicando. O devocional, o nosso diário em família, ele acontece no café da manhã, antes do meu marido sair para trabalhar. Então, se eu fosse sair trabalhar também, seria no mesmo horário, porque nós sairíamos no mesmo horário aproximadamente, todo mundo já acordou, escovou os dentes, está trocado, vamos tomar café da manhã e fazer nosso devocional em família. Claro que para isso você precisa ter crianças que acordam cedo, ter uma família que acorda cedo e, portanto, uma família que dorme cedo, que a gente tem que ter toda a rotina tá envolvida, né? Acho isso muito importante, porque toda a nossa educação dos nossos filhos não está desconectada da educação espiritual, tudo está conectado. Então, uma família que dorme cedo para poder dormir bem, acordar cedo e fazer devocional em família. No caso, hoje, por exemplo, quando a gente estava em Curitiba, as nossas filhas não faziam devocional a Manuela sempre fez de manhã porque ela acordava mais cedo para fazer. Já era mais velha, fazia. A Ana Júlia não conseguia acordar mais cedo para fazer o devocional antes de ir para a escola. Hoje ela consegue porque a escola começa um pouquinho mais tarde aqui nos Estados Unidos, né? Mas o que acontecia? Quando ela chegava da escola logo depois do almoço, ela já fazia o devocional. Então era negociável. Mas, por exemplo, o culto em família, a gente faz num dia da semana, na verdade a gente faz depois da janta, um dia da semana normal, que todas as pessoas vão voltar para casa em algum momento e jantar, certo? Então, fazemos o jantar. Uma outra opção, mas é que o marido faz faculdade à noite e a esposa não sei o que lá à noite. Sábado de manhã, fazer um café da manhã especial, um pouco mais tarde, talvez, e nesse café da manhã especial, que todo mundo tá lá comendo, conversando, fazemos o culto também, né? E também é uma opção que a gente pode fazer. O importante é uma coisa que eu sempre falo, né? Muita nossa falta de tempo, na verdade, é falta de boa gestão de tempo, né? Se você avalia quanto tempo você gasta nas redes sociais, eu falo isso por mim, é absurdo. Em janeiro, quando eu fiquei fora das redes sociais, eu li 3 livros, porque, assim, eu pegava o celular para entrar na rede social, eu não podia, porque eu tinha me comprometido a não entrar, ia para o Kindle. E, nossa, o tempo que eu gastava ali era maravilhoso. Então, a gente precisa gerir melhor o nosso tempo e a gente vai perceber que a gente tem muito mais tempo. Mas agora, falando do meu trabalho especificamente, desculpa, voltando na questão do dia a dia. Toda hora é hora de ensinar, sabe? Todo momento é momento de ensinar. A gente está andando, vendo as plantas, vendo os pássaros, vendo qualquer coisa, a gente está aproveitando para lembrar da palavra de Deus, porque ela faz parte da nossa vida, sabe? Eu gosto muito daquela expressão, a gente tem que ser como uma esponja, apertou, saiu a palavra de Deus de nós. Então nós precisamos estar prontos para ensinar em todos os momentos, nos filmes que a gente vê, nos livros que a gente lê, nas situações do dia a dia que a gente vê, né? Às vezes as meninas vêm contando da escola que fulana fez isso, Beltrano fez aquilo, e a gente pode aplicar, isso foi certo, isso foi errado, o que será que a Bíblia fala sobre isso? E a gente vai ensinando os nossos filhos a pensar biblicamente também dessa forma, né? Porque o ensino que a gente está dando no culto, no devocional, é para ser aplicado na vida. Então, a gente ajuda eles a aplicarem nas situações do cotidiano. E isso é fundamental e, com certeza, otimiza o nosso tempo, porque todo o tempo que a gente está com o nosso filho, a gente está ensinando. Por isso que é o ensinando no caminho, né? Deuteronômio 6. Você vai falar dessas palavras quando você estiver andando pelo caminho, sentado em casa, na hora de dormir, na hora de levantar. Então, toda hora é a hora. E hoje, no Instagram, então, eu tenho Maternidade Simples, que acaba falando sobre maternidade, e não tem como desvincular, né, do cristianismo, porque é quem eu sou, essa é a minha cosmovisão, mas eu falo de uma maneira mais sucinta sobre maternidade mesmo, sobre a vida com os filhos. E no meu perfil pessoal, Mel Robaina, que daí eu abordo mais questões de maneira cristã, não só da maternidade, mas da vida com Deus pessoal, a vida como esposa. Nós temos muitos desafios aí, às vezes a gente precisa de uma ajudinha, desse contato com pessoas que possam nos impulsionar e nos encorajar. Como as redes sociais acabam sendo um canal que está na mão de todo mundo, como nós falamos, muita gente gasta muito tempo nas redes sociais, a começar em mim, nada como você poder usar esse canal para edificar aí outras pessoas, né? O grupo de estudo Ensinando no Caminho mesmo é o objetivo de ser encorajador, porque eu sei que tem muitas pessoas, muitas mulheres que estão em igrejas locais, mas sem conexão real com a igreja local, sabe? Não tem pessoas que estão lá pedindo contas de maneira cristã, né? Não tem um discipulado, não tem um aconselhamento, não tem uma orientação bíblica ativa. Muita gente não está na igreja, inclusive. Então, a gente sabe que pode ser uma maneira de alcançar essas pessoas também e levá-las a essa conexão com a igreja local, que é insubstituível, né? Eu não acho que nenhuma rede social, nenhum curso online
tem o poder de substituir a conexão com a igreja local, mas ela pode ser um instrumento, uma ajuda e até mesmo uma ferramenta de reflexão quando a gente está fora da igreja, quando a gente está no nosso dia a dia em casa. Então acaba sendo esse o objetivo aí, de poder levar um pouco a palavra de Deus, esses canais que são um instrumento que podem ser muito benéficos se usados sabiamente. Tem mais uma frase que eu lembrei do livro que você comentou que eu achei incrível, que é que nossos filhos são um depósito do Espírito Santo, acho que era mais ou menos essa expressão que você usou, e depois você fala da memorização de versículos, e eu sou super a favor da gente memorizar a palavra de Deus, porque ela é a palavra, ela é a espada que a gente tem na nossa mão para lutar, né? Então, até eu vou mostrar aqui a página, depois a gente pode pôr melhor, que você até mostra as figurinhas para decorar versículo, que tem as imagenzinhas para criança pequena que ainda não é alfabetizada também. Então, não é desculpa não ser alfabetizado para memorizar versículos, não é mesmo? Verdade. A Abigail, agora eu comecei a ensinar o Deus é Amor, que é básico, né? Só que em vez de fazer o desenho, eu fiz só os gestos, né? Deus é amor. E quando eu falo Deus é, ela já coloca a mão no coração. Ela não fala nada, né? Ela não sabe falar as palavras, mas ela já tá memorizando aí pelo menos a frase, já acaba usando uma frase que para ela é só uma frase, né? Não significa nada ainda de fato. Mas se a gente acredita na Bíblia, e a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva, eu creio que esse depósito na mente dela, ainda que racionalmente ela não consiga entender, é um depósito espiritual que vai ser usado pelo Espírito Santo de alguma maneira, ainda que a gente não consiga entender plenamente como que ele faz. Verdade. Então, eu creio nisso e é por isso que eu insisto, né? Inclusive, já que você falou sobre isso, eu até queria comentar que uma coisa que a gente tem feito aqui em casa, eu comprei um caderninho bem simples aqui, que é umas fichas, na verdade, tem até um anelzinho para eu abrir se eu quiser, e uma vez por semana a gente coloca um versículo novo aqui e a gente vai decorando. Legal. Ao longo da semana, aquele versículo no café da manhã, junto com o nosso devocional, né? Claro que tem muitos versículos aqui, então alguns a gente já esquece, né? A gente tem que relembrar de tempos em tempos. Mas existem alguns métodos muito bacanas, eu não lembro nenhum de cabeça agora, mas de você criar um arquivo, e daí, por exemplo, todos os dias a gente lê esse. Toda segunda-feira são esses. Todo primeiro dia do mês é esse. Então, você separa os versículos por várias categorias diferentes. Então, ao longo do mês, você vai acabar repetindo vários, mas não todos os dias os mesmos. Então, eu achei muito bacana essa forma também, de você criar categorias para repetição do versículo, para que ele seja repetido, ainda que não todos os dias, todos, porque senão ficam muitos, né? E você acaba não conseguindo fazer de maneira adequada nenhuma. Mas eu acho fundamental. Eu, assim, e eu lembro de muitos versículos que eu decorei desde a minha adolescência, eu trago para as minhas vezes durante essas conversas que a gente tem no dia a dia, por exemplo, do filme que você citou, às vezes a lembrança da palavra de Deus é o próprio versículo. Eu não vou, em vez de ensinar o princípio, eu falo, gente, o que a Bíblia fala? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E daí a gente lembra o versículo que a gente já decorou, porque também é uma forma de aplicar na vida ali no dia a dia, né? É isso mesmo, Essa é a importância da gente munir os nossos filhos e ensinar no caminho. A gente precisa saber primeiro, né? Então a gente precisa beber dessa fonte primeiro para poder ensinar, não é verdade? Você fala ali no final também da responsabilidade dos pais, não é verdade? A gente comentou já em outras conversas aqui sobre a importância dos pais estarem também se alimentando da palavra de Deus, né? Terem o seu momento com Deus, né? Terem o seu momento com Deus, terem vida com Deus, porque, como você disse no encontro passado, eles não vão fazer aquilo que você está falando, eles vão fazer aquilo que você está fazendo, né? Então, é o teu exemplo, né? Melina, muito bacana a conversar com você. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito do livro, Ensinando no Caminho, como ele surgiu na sua vida, né? Como você resolveu, como que Deus colocou isso no seu coração, de você compartilhar isso, né, conosco, como nós podemos ter acesso a ele, se você puder apresentar, né, quem está assistindo, como também podemos ter acesso ao curso, estão abertas as inscrições, então fale sobre isso. Claro, claro. O livro, na verdade, é uma história muito bacana, uma experiência muito pessoal que eu tive com Deus, porque eu recebia muitas perguntas a respeito disso, numa maternidade simples mesmo, toda vez que eu citava alguma coisa sobre devocional. E eu comecei a ver que as pessoas tinham essa dificuldade, como eu falei, da prática, que é normal, né? Ninguém que tem mais dificuldade que outro. É comum a gente não saber como começar uma coisa na prática. E eu comecei a responder pontualmente aqui e ali. E, paralelamente a isso, eu estava sentindo uma direção muito forte de Deus de sair do meu trabalho, de sair da empresa que eu tinha,
E eu decidi, depois de muito tempo me enrolando para fazer isso, eu saí em agosto de 2018. Em setembro de 2018, o pessoal da editora Pão Diário me chamou para uma entrevista. Era uma entrevista sobre o Dia das Crianças, queria falar sobre educação espiritual. E quando eu terminei a entrevista, eu falei assim, gente, eu precisava escrever isso tudo que eu falei, porque as pessoas perguntam, né? E de repente as pessoas não têm o material para ir. Eu não tenho como sempre gravar vídeo, é difícil indicar, e às vezes um material seria bom escrito. E então, em setembro, eu comecei a escrever o livro, em outubro ele estava pronto. Uma coisa que nunca aconteceu mais na vida. Nunca. Aquele foi a graça própria de Deus mesmo, não fui eu. E quando eu terminei de escrever o livro, eu falei assim, tá, e agora o que eu faço com esse livro? Eu não sabia nem o que fazer com o material. E eu resolvi mandar para a editora Pão Diário, porque eu tinha o contato deles, né? Eu falei, vou perguntar se eles veem manuscritos ou não. E falei, Deus, seja o que Deus quiser, seja o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, o Senhor usa. Se o Senhor não quiser, o Senhor não usa. Mas eu fiz a minha parte. E assim, eu mandei numa sexta e na segunda-feira eles já tinham lido o manuscrito, tinham amado, queriam publicar. Então, eu vejo muito que foi Deus isso, não foi da minha capacidade, porque eu tenho mais outros livros, faz 3 anos que eu estou escrevendo, não termina. Então, você vê que realmente esse aí foi um momento especial que Deus queria usar. E bastou eu me dispor, né, sair do meu trabalho e ter o tempo que eu precisava para conseguir produzir isso. Mas ele é um livro para ser bem prático mesmo, né? Às vezes eu dou para alguém, até quando eu lancei, né, os nossos pastores da igreja compraram. E eu falei assim, pastor, eu sei que para vocês vai ser a coisa mais rasa e mais superficial que pode existir. Porque não é para quem já sabe necessariamente, é para quem sabe, entende, mas não sabe como colocar em prática. É realmente para aquela pessoa, eu quero ensinar o meu filho na fé, mas eu não sei nem como começar. Então a ideia é essa, desse livro é isso, ele vai te dar uma introdução, vai te dar dicas práticas, tanto a importância teórica quanto a parte prática. E daí no Instagram, como eu falei, no meu @ainda, volte e meio eu compartilho. Tem muita dica que tá do livro, que eu compartilho lá também no perfil, né? O livro ele tá disponível nas principais livrarias, na Amazon mesmo, você consegue comprar, ou no próprio site da Pão Diário. Mas ele é bem fácil de encontrar na internet, tem muitas livrarias disponível. Você consegue achar, ele é um preço bem baixo também. A última vez que eu vi, estava em promoção na Amazon por R$12. Então, olha, quem tem Prime ainda não paga frete, tá maravilhoso. E o grupo de estudo, depois, eu percebi que foi necessário a gente aprofundar um pouco esse assunto, porque é muito bacana você trocar experiências, né? Então, você lê uma coisa, você quer tirar dúvidas, você quer aprofundar, você quer aplicar na sua vida. Então, eu criei o grupo de estudo lá pelo Instagram, mas não só para falar sobre educação espiritual, mas para a gente partir daí para falar de outras coisas. E começa com a nossa própria vida, né? A nossa vida virtuosa, que a gente tem que ter para poder ensinar os nossos filhos. A gente passa pela educação espiritual de maneira bem prática, como a gente fala no livro. A gente parte para a disciplina bíblica, que muita gente ainda tem dúvidas sobre o que significa educar os filhos segundo a Bíblia. E nesse caldeirão aí de teorias de educação que estão disponíveis no mundo hoje em dia, a gente fica nessa dúvida até onde que eu vou, até onde que eu não vou, o que é bíblico e o que não é. Então a gente parte para esse ponto e no final a gente encerra toda a nossa parte como auxiliadoras e como edificadoras do lar. O que significa isso na prática? O que significa ser auxiliadora? O que significa a mulher sábia edifica o seu lar? Então a gente parte para esse ponto aí para a gente finalizar criando um clima celestial aí na nossa casa como mulheres sábias. Então é isso, acaba sendo esse grupo aí que é bem maravilhoso de participar, de fazer ele, né, participar, digo eu mesmo participando, é muito gostoso discutir e conversar sobre esses assuntos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina sobre todas as coisas, não tem nada que a gente não possa aprender na palavra de Deus. Então você que está aí nos assistindo, né, assistindo esse encontro, né, a respeito do momento com Deus em família, você pode adquirir o livro da Melina, né, Ensinando no Caminho, e também pode participar desse grupo de estudo, entrando lá no perfil dela. Pode repetir para nós, por favor, o teu perfil? É Mel Robaina. Mel Robaina, e você pode participar, né, como ela explanou aqui, ela inicia, né, com esse material, mas ela se aprofunda também em outros temas. Então, você tem aí nas suas mãos, né, uma forma, uma orientação, né, uma pessoa que pode te ajudar, né, que pode nos ajudar a pensar mais e nos aprofundar mais nesse tema, momento com Deus em família, culto doméstico, devocional, que é o que a gente está se propondo nesse quadro a conversar com vocês.
Acho que é isso, né? É isso? Melina, eu quero deixar aberto agora para você falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. É uma palavra que você tenha para falar para as famílias, né? Para que possam desenvolver, continuar, para quem já começou e às vezes na correria do dia a dia acaba não levando tão a sério, ou para aqueles que ainda não começaram, uma palavra que você pudesse deixar para nós. Com certeza. A educação espiritual, eu vejo mais do que uma função, né? É uma missão. Faz parte da maternidade, faz parte da paternidade, você educar os seus filhos no caminho. A gente não tem essa opção de dizer, isso eu não vou ensinar, sabe? Assim como a gente não tem a opção de abandonar a intelectualidade dos nossos filhos, como a gente não tem a opção de deixar de levar ao médico, nós não temos a opção de deixar de investir na vida espiritual dos nossos filhos. Verdade. Mas isso pode ser difícil e desafiador para todo mundo. Como eu falei, esses dias mesmo, a minha filha não estava querendo fazer devocional. E acontece, a gente vai ter dificuldades nesse caminho, e é totalmente aceitável e normal que elas apareçam. Você não está fora do propósito de Deus, porque a sua casa não está fazendo devocional como você sonhou. O que a gente não pode deixar é que essas dificuldades nos paralisem. Aconteceu, o que a gente pode fazer para voltar no caminho? O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Tem aquela palavra, aquele versículo que fala que o justo, quando ele cai, ele não fica prostrado, porque o Senhor o sustenta. Então, caiu, tropeçou, a gente não fica prostrado, a gente se levanta e volta a caminhar. A gente tem, sim, essa responsabilidade. Nós temos duas coisas que são essenciais. Uma, nós temos acesso à sabedoria celestial. A Bíblia fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E Ele dá livremente. Essa é uma oração que Ele tem prazer em responder. Então nós temos acesso à sabedoria. Não sabe o que fazer? Clama, Jesus, me ajuda, me dá estratégias, me ajuda com a disciplina, me ajuda com a organização do tempo. Ele vai te dar a sabedoria. E a segunda coisa essencial é a gente lembrar que o Espírito Santo é quem faz a obra. Você vai plantar, você vai regar, mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Nós não somos os salvadores dos nossos filhos, nós somos canal e instrumento para Jesus fazer a obra redentora na vida deles, mas nós mesmos não temos o poder de realizar tudo. Isso ao mesmo tempo que, claro, a gente gosta de controlar tudo, gostaria de ser, mas isso ao mesmo tempo traz um alívio, porque o nosso trabalho é plantar e regar com consistência, mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Então, ore, confie na ação do Espírito Santo e confie na sabedoria que Deus te dá. Você tem tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. Deus não ia te dar uma missão que você não pudesse cumprir. Então, que você possa ser abençoado, que essa palavra possa te trazer um novo incentivo e um novo encorajamento para nutrir na sua casa realmente uma vida de adoração em família, porque isso vai fazer toda a diferença, não só na vida espiritual, né? A gente às vezes espiritualiza muitas coisas, mas no dia a dia, no relacionamento de vocês, na vida dos seus filhos na escola e tudo mais que vocês viverem como família. Que prazer te ouvir, Melina. Eu quero agradecer, Fernanda, você por ter convidado a Melina, né? Ela já conhecia a Melina, né, de um encontro que tinha acontecido aqui em Curitiba, né? Mas que prazer ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada a vocês que estão aí conosco. Se você tiver dúvidas, contribuições, escrevam aí. Nos ajude a fazer esse quadro, Momento com Deus em Família. Nós agradecemos a participação de todos. Muito obrigada, Melina. Deus te abençoe. Abençoe sua família. Um grande abraço para todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.